Então, agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Por que que eu criei essa fórmula? Então, eu sou um pouco como você. O que que eu queria na minha vida, né? Eu só queria ter uma família feliz. Eu só queria ter um casamento feliz, leve, alegre. Eu só queria isso, assim como todos vocês, eu imagino, né? Quem aqui não quer ter uma família feliz, ter filhos felizes, ter um casamento feliz? Era esse meu propósito. Né? E hoje, para quem não sabe, eu sou casada há 14 anos, tenho 3 filhos, o Pedro, a Pietra e a Alice. O Pedrinho tem 9, a Alice tem 5 e a Pietrinha tem 13, uma mocinha linda. E eu sou assim como vocês, eu só queria isso na minha vida, né? Mas eu sentia dificuldades, porque eu tenho um comportamento, quando a gente começa a estudar análise de perfil comportamental, que é uma das coisas que vocês vão aprender aqui dentro do Fórmula, a gente começa a entender que existem 4 perfis comportamentais. Existe o perfil dominante, existe o perfil extrovertido, existe o perfil conforme e existe o perfil paciente. E ninguém muda essa essência, tá? Então, o meu perfil é o dominante extrovertido. E o meu marido também tem o mesmo perfil. E aí, o que acontece? Quando você está naquela fase da paixão, que são os 2 primeiros anos, você não consegue perceber muito as diferenças. Você só quer estar perto da pessoa. Tudo que a pessoa faz é lindo, né? Qualquer atitude, nossa, que lindo, que pessoa maravilhosa. Porque você está lá apaixonada, cheia de hormônios, de dopamina, serotonina. Por 2 anos a gente fica com o corpo assim, ó, cheio de hormônios da paixão, que faz com que a gente se sinta bem, alegre, só quer ficar perto da pessoa juntinho. Aí, quando acaba essa fase dos 2 anos, o que acontece? A gente começa a entrar nas outras fases do relacionamento, né? Existem 5 fases do relacionamento. Primeiro é a paixão, depois é a fase que você quer afirmar um compromisso com a pessoa. Até fiz um vídeo essa semana sobre isso. E depois vem a fase do quê? Das diferenças, onde você começa a perceber que não é aquele mar de rosas, que existem diferenças e que como a gente vai lidar com essas diferenças? Aí começa os desafios, né? Então, eu tenho esse perfil dominante, extrovertido, e meu marido também. Então, ele é uma pessoa assim um pouco explosiva, muito mais que eu. Então, em alguns momentos, ele falava comigo de uma maneira até grosseira, sabe? Ríspida. E eu não conseguia receber isso de uma maneira leve. Para mim era muito difícil, porque se alguém é grosso comigo, a minha primeira reação, pela essa essência, era, antes de conhecer tudo isso, também agir da mesma maneira. E aí acabava acontecendo o quê? Muitas brigas, muitos conflitos. E é difícil você viver num relacionamento onde existe brigas, desavenças, gritaria. Eu não suporto gritaria, gente. Mas, ao mesmo tempo, eu escolhia ter uma família. Eu escolhia ter filhos com ele. E aí eu engravidei, veio a Pietra, né, minha primeira filha. E eu sou filha de pais separados. Eu fui criada pelo meu pai e pela minha madrasta, não fui criada pela minha mãe. E eu sei o quanto uma criança sofre com o divórcio. E o quanto também é ruim para a criança viver num lar de brigas, de desavenças. E eu não escolhia isso para mim. Eu escolhia ter um casamento feliz. E eu sabia que, apesar dessas nossas diferenças, dessa questão da explosividade, em algum momento, quando existia pontos de vista diferentes, quando as diferenças gritavam, eu sabia que, apesar disso, o meu marido era uma pessoa incrível, que tinha um coração muito bom e que valia a pena, sim, eu continuar com ele, desde que eu conseguisse lidar com isso de uma maneira que
acabasse essas brigas, né? Para que os meus filhos fossem criados num lar de paz, de alegria, num ambiente saudável. E aí, o que aconteceu? Eu, inconformada, eu comecei a estudar muito, fazer muitos cursos de relacionamento. E eu também trabalhei, para quem não sabe, por 16 anos, eu fui gerente geral da Caixa Econômica Federal. E eu, como gerente geral, eu também tinha uma necessidade de conhecer mais de desenvolvimento humano, para que eles batessem todas as metas. É um desafio. E ainda manter, né, um clima bom. Então, eu comecei a estudar muito sobre relacionamento, sobre pessoas, para conseguir ter um casamento melhor. Eu fiz 3 formações em coaching, me tornei Master Coach Golden Belt, fiz formação em mentoring, me formei como analista de perfil comportamental, fiz MBA em gestão empresarial, estudei hipnose, estudei. Acho que eu sou a pessoa que eu conheço que mais fez curso nesse planeta. Eu já investi, assim, acho que um apartamento em curso. Mas, apesar de eu ter tanto conhecimento, ainda assim, eu estava tendo dificuldade de aplicar isso na prática, sabe? De fazer isso gerar resultado na minha vida. Quem aqui já se sentiu assim? Escreve aí. Quem aqui já teve dificuldade em se relacionar? Quem aqui já se sentiu incapaz de conseguir criar o relacionamento que você escolhe para você? E eu, inconformada, continuei estudando. Até que eu conheci a expansão de consciência. Axis Consciousness entrou na minha vida. Fiz o curso de barras de Axis. Inclusive, quando eu fui fazer esse curso, eu estava passando por um quadro de depressão. Você acredita? Por um trauma que eu passei lá no trabalho e também por todas essas questões que eu já contei para vocês. Eu sempre fui uma pessoa animada, alta performance, entusiasmada, mas aconteceu. E quando eu conheci Axis, eu estava nesse momento. E a partir, dentro lá da sessão de barras de Axis, que dentro do curso, eu dou o curso de barras de Axis, tá? Inclusive, todos vocês estão convidados para fazer o curso comigo. Amanhã eu tenho uma turma online. E amanhã, dia 10, dia 12 também, sábado, eu tenho uma turma online. E tenho 2 turmas presencial, dia 15 e dia 17. Estão todos convidados. E lá dentro do curso de barras de Axis, eu recebi uma sessão. E dentro dessa sessão, eu já comecei a me sentir curada. Eu já comecei a perceber que eu não era vítima, que tudo aquilo que eu estava passando, eu tinha criado. E eu comecei a perceber que existiam infinitas possibilidades, que eu não estava limitada. É quando você recebe uma sessão de barras, é como se tirasse uma caixa de papelão na sua cabeça que está te limitando a enxergar as possibilidades. E um mar de possibilidades se abriu na minha frente. E eu comecei a unir tudo aquilo que eu já tinha estudado sobre relacionamentos com expansão de consciência, com as ferramentas de Axis, com as ferramentas de expansão de consciência. E eu comecei a ter resultado muito rápido, resultado profissional. Rapidamente me tornei facilitadora, minha vida transformou. E eu comecei a ter resultado no meu casamento. Comecei a ter resultado no relacionamento com os meus filhos. O meu casamento se transformou. Eu comecei a usar em conjunto tudo aquilo que eu já sabia de neurociência, psicanálise, inteligência emocional, em conjunto com as ferramentas de expansão. E eu comecei a ter resultados incríveis que eu nunca tinha tido. E eu falei, eu achei, é esse o caminho. Meu casamento se tornou leve. Hoje, o meu marido, o Rafael, ele é meu melhor amigo, ele é meu parceiro no meu trabalho, ele ajuda eu com tudo no trabalho. Hoje a gente se diverte, hoje a gente tem uma vida leve, alegre, divertida. Só que ele não mudou, porque ninguém muda ninguém, tá? Essa live aqui é para vocês. A fórmula do relacionamento é para você. Não é o seu marido que vai mudar, não é a sua esposa que vai mudar, não é os seus filhos, o seu chefe. Quem vai aprender a arte de se relacionar é você. Só que a sua mudança, a sua sabedoria, ela vai impactar todos ao seu redor.
porque é um grande tesouro você dominar o conhecimento. O conhecimento vale mais do que $1 milhão. Quando você sabe como se comportar, o que falar, quando falar, como agir. E você percebe que você tem total controle e que existe sim uma fórmula para se relacionar bem com todos. Isso não tem preço, você dominar isso. E a partir daí, eu comecei a pensar, uau, o quanto os meus funcionários lá do banco, no caso, quantas pessoas que eu amo, eu posso ensinar isso para eles. E eu comecei a perceber que lá no banco, eu não me linkava mais com o meu propósito de vida. Porque era só meta, 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 meta. Você não pode nem respirar. E todo aquele meu conhecimento rico, eu não conseguia passar para as pessoas, eu não tinha tempo. Então, o meu propósito começou a desconectar do banco. E assim, eu passei por um trauma lá, por uma perda de função, mas ainda assim, eu tinha uma carreira lá. Eu ganhava bem, eu poderia pegar uma nova função de gerente geral, né? Eu tinha um salário muito bom, mas para mim não era só o dinheiro, não é só dinheiro. Existe o propósito, existe você trabalhar com aquilo que você ama, aquilo que te dá alegria, aquilo que você fala, uau, é isso. E não tem preço você ser uma contribuição com as pessoas, é isso que eu gosto de fazer.